tarde. Obrigado a todos por terem vindo. Eu sei que alguns vieram de muito longe. É um prazer voltar a ver o pessoal da Unesp. Eu fiz um ano da minha graduação na Unesp, então é um prazer especial estar aqui com vocês. Então, meu nome é Danilo, eu estou aqui representando o Campus France Brasil. O Campus France é a agência governamental francesa responsável pela promoção e orientação sobre o ensino superior na França. Então, trouxe aqui essa apresentação para vocês, aqui falando um pouco sobre o Campus France, quais nossas funções. A gente está atualmente em 110 países. Aqui no Brasil, a gente abriu ontem o nosso 4º escritório. Então, é São Paulo, Rio, Recife, e ontem a gente abriu o escritório de Belo Horizonte. Essa daqui é a estrutura da apresentação que eu trouxe para vocês. Eu vou ter que falar um pouco rápido, porque a gente aqui só tem 15 minutos por país. Mas eu vou falar, então, sobre a França, como funcionam as instituições de ensino superior na França, quais são os tipos de instituições, quais as possibilidades de cursos, diplomas. Quem quiser fazer uma formação plena depois de se formar aqui no Brasil, quais são as possibilidades de fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado lá na França. Como se candidatar para uma formação plena. Quem quiser fazer um intercâmbio, uma parte, então, da graduação, do doutorado, quais são as possibilidades. Vou falar questões práticas. Quanto custa estudar na França, quais as possibilidades de auxílios, benefícios e bolsas. Vou falar sobre o procedimento pré-consular que o Campus France Brasil faz para quem vai precisar tirar um visto de estudante. E vou falar rapidamente sobre os cursos de curta duração. Bom, quais são as vantagens de estudar na França? O que a gente costuma dizer lá no Campus France é que estudar na França é morar na França, é aproveitar o que a França tem para oferecer para vocês. Uma das coisas é a própria localização. A maior parte do território francês está no centro da Europa Ocidental. É um país que faz ali fronteira com Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Bélgica, faz fronteira com o Reino Unido. Mas, enfim, não só a Europa, né? Acho que vocês sabem qual que é a maior fronteira terrestre da França. É com o Brasil, na Guiana Francesa. Mas, enfim, a maior parte das instituições francesas está nesse território vermelho aqui. E a França ela faz parte do Espaço Europeu de Ensino Superior. Isso daí foi uma iniciativa de diversos governos europeus para homogeneizar o sistema superior europeu. Isso significa que um diploma francês vai ser reconhecido em praticamente todos os países da Europa. Os créditos que vocês cumprirem na França vão ser reconhecidos em quase qualquer país da Europa, e isso permite também que vocês passem uma parte da formação em outros países e voltem para a França, para terminar a formação lá. Existe ainda uma característica da França, que é um investimento governamental muito forte nas instituições. Então, a maior parte dos estudantes na França estudam em faculdades públicas. E elas são públicas, elas são de excelência em todo o território. Elas são espalhadas em todo o território francês e elas são de excelência em todo o território. Existe ainda outra coisa, existe um investimento governamental muito forte, que é o que a gente chama aqui no Brasil de permanência estudantil. É a ideia de que não adianta só a vaga numa instituição pública se o estudante não tem como se manter ali. Então, tudo que diz respeito à moradia, alimentação, transporte, existe uma facilidade para os estudantes. E uma outra característica da França é que não existe distinção entre os estudantes nacionais e internacionais. Isso significa que se uma instituição é gratuita para um estudante francês, para vocês que são brasileiros também vai ser gratuito. Se os estudantes franceses tiverem que pagar alguma coisa, vocês vão pagar o mesmo valor, vocês não vão precisar pagar um valor diferente. Isso tudo faz com que a França seja um dos países mais abertos aos estudantes internacionais. Então, na média, 12% dos estudantes do ensino superior na França não são franceses. No doutorado, isso passa dos 40%. Existem alguns laboratórios de pesquisa em que essa taxa chega a 60%, 70% de estrangeiros. Existe uma outra questão ainda muito interessante na França, que é para quem volta para o Brasil, é a empregabilidade. Então, a gente tem aqui no Brasil, e esse slide aqui, felizmente, está desatualizado. Não são 350 empresas francesas. O dado mais atual desse ano, a gente tem atualmente 800 empresas francesas instaladas no Brasil, de startups até multinacionais, empregando não 230 mil, mas 500 mil brasileiros atualmente. Essas daqui são algumas das empresas francesas instaladas no Brasil. Provavelmente, vocês conhecem a maioria delas. O que vocês talvez não sabiam é que todas são francesas. E essas empresas elas dão prioridade para quem
tem uma relação com a França, quem fala francês, quem teve uma experiência na França, quem tem um perfil que a gente chama de bicultural, que se formou uma parte no Brasil, uma parte na França. E essas empresas elas vão procurar esses ex-alunos com uma experiência na França em duas bases principais, a base de currículos da Câmara de Comércio França-Brasil e o France Alumni, que é uma rede social que foi criada pelo Ministério das Relações Exteriores da França para colocar, para estabelecer um vínculo entre estudantes internacionais com uma experiência na França, esses ex-alunos, esses alumni, instituições de ensino e de pesquisa da França e dos seus países e empresas francesas instaladas no país de origem desses estudantes e ex-estudantes. Bom, sobre as instituições, quais são os tipos de instituições? Quando vocês virem os nomes, só para vocês saberem o que quer dizer cada coisa. Quando a gente fala em universidade, elas são instituições grandes, multidisciplinares, e são essas instituições que abrigam a maior parte dos estudantes, tanto estrangeiros quanto franceses. Então, cerca de 70% dos estudantes do ensino superior na França estão nas universidades, as universités. Elas são, a imensa maioria é pública, então são mais de 80 universidades públicas, e elas são públicas e gratuitas, independente da nacionalidade dos estudantes. Existem as escolas. As escolas seriam o que a gente tem aqui, nossas faculdades, institutos, centros universitários, são instituições especializadas em determinadas áreas do conhecimento. Então, a gente tem as escolas de engenharia, de arquitetura, de negócios, de estudos políticos, de moda, de gastronomia. E algumas dessas escolas recebem uma espécie de selo do governo francês, que elas passam a ser denominadas grandes écoles, ou grandes escolas, que são consideradas escolas de excelência, e mais do que isso, o governo considera que elas contribuem para o desenvolvimento social e econômico do país. E tem, no total, são 3.000 escolas, entre grandes écoles e as outras escolas, são 3.000 escolas especializadas nas mais diversas áreas do conhecimento. Bom, como funciona a estrutura de ensino na Europa? Talvez vocês já tenham dado uma olhadinha, mas só comparando com o Brasil. A gente aqui termina o ensino médio prestando vestibular e o Enem, vai fazer uma graduação ali de 4 ou 6 anos, um bacharelado ou uma licenciatura. Quem que é um lado mais acadêmico, vai fazer um mestrado de 2 anos, mais um doutorado de 3 ou 4 anos, e quem quiser uma inserção profissional mais rápida, depois de formado, pode ainda, se quiser, fazer um mestrado profissional, uma especialização de 1 a 2 anos. A França, como eu falei para vocês, adota o modelo europeu de ensino superior, que a gente chama de sistema LMD. Então, lá eles terminam o ensino médio prestando um único exame nacional, que é o baccalauréat, ou BAC, que, segundo o seu resultado, vai te dar acesso às instituições de ensino superior. Então, você começa uma licence de 3 anos, depois, a maioria faz um master, aí você tem o que eles chamam de Master Général, que é o primeiro ano, o M1, que é uma espécie de tronco comum, e o segundo ano que divide entre formações mais voltadas à pesquisa, que é o Recherche, e mais voltadas à profissionalização, que é o Professionnel. Essa divisão não é tão rígida quanto consta aqui. Em algumas faculdades, nem existe mais essa divisão. Mas só para vocês terem a noção de que existem os masters mais voltados para a pesquisa e mais profissional. E esses mais voltados à pesquisa são os que são o caminho tradicional para o doutorado. E aí que lá dura 3 anos. Existem semelhanças, mas existem diferenças. Vocês podem ver que o M1 aqui está junto com bacharelado e licenciatura nessa comparação. Isso é porque o governo brasileiro não reconhece o M1 europeu, não só da França, como um ano de pós-graduação, mas como um 4º ano de graduação. Isso é uma vantagem para vocês, por exemplo, que estão na graduação, vão fazer um intercâmbio, vocês podem fazer disciplinas de M1, vocês podem fazer disciplinas de Master. Isso significa que vocês podem, por exemplo, ir fazer todas as disciplinas de M1 durante um ano, voltam para cá, se formam, às vezes conseguem validar crédito, se for numa instituição parceira, e aí depois vocês podem voltar para a França, para a mesma instituição, fazer mais um ano e sair com um diploma como se tivesse feito os 2 anos lá. É uma vantagem dessa diferença. A desvantagem é que se vocês precisam de um diploma reconhecido pelo MEC de mestrado, um Master europeu talvez não seja o melhor caminho. Algumas instituições brasileiras reconhecem o diploma de Master como um de mestrado, desde que seja um Master de pesquisa, mas não são todas. Então, tem que ver realmente o que vocês querem.
Se vocês forem fazer uma formação plena, então, quero fazer uma pós-graduação completa, um doutorado completo, um pós-doc, vocês vão ter que entrar no site do Campus France, brasil.campusfrance.org, e entrando lá tem esse quadro verde, que é o quadro de formações. Vocês colocam lá Master ou Doutorado, colocam a área e vocês vão ter a listagem dos programas que existem na área de vocês. Pós-doutorado está no mesmo nível de doutorado, porque tudo é dado pelas escolas doutorais. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre elas. Eu vou passar muito rápido aqui nisso, mas isso daqui é um processo que leva alguns dias. Quando vocês forem lá no site, derem uma olhada, vocês vão ver que a lista é grande. Vocês vão ter que ir afinando a lista do que vocês querem, pelo que, o que se adequa mais ao que vocês procuram. Se vocês querem uma instituição pública, privada, uma universidade, uma escola, vocês querem estudar em Paris, no interior, no litoral, em territórios ultramarinos. E, sobretudo, ver quais as linhas, se vocês forem fazer pesquisa, quais as linhas de pesquisa que mais interessam vocês. Bom, para se candidatar para uma formação plena, vocês vão ter que olhar a instituição, quais são os requisitos. Elas têm autonomia para definir quais são os requisitos e os prazos, mas existe um certo padrão. Então, nos requisitos, vocês vão ter que comprovar nível de estudos. Então, você quer fazer um master lá, comprova que você tem uma graduação. Quer fazer um doutorado, comprova que você tem um mestrado. Quer fazer um pós-doc, comprova que você tem um doutorado. Não precisa validar diploma na França. Ao contrário de outros países, na França, para se candidatar, uma tradução juramentada é suficiente, desde que seja um diploma reconhecido pelo MEC aqui. Comprovar nível de estudos. Uma coisa, algumas instituições permitem que estudantes brasileiros entrem direto no M2, no segundo ano de Master, desde que aqui eles sejam formados numa graduação de pelo menos 4 anos. Nem todas as instituições aceitam, mas algumas aceitam isso. Comprovar nível de língua. Existem cursos em inglês na França? Existem, mas a maioria é em francês. E aí tem que comprovar nível de francês através de uma dessas provas, TCF, DELF e DALF. TCF, que tem validade de 2 anos, DELF e DALF, que valem para a vida inteira, e que são aplicados aqui no Brasil pela Aliança Francesa. E montar um dossiê de candidatura, com carta de motivação, currículo, histórico escolar. As instituições podem pedir também carta de recomendação, ou profissional, ou acadêmica. O nível exigido de francês, quando é um nível de francês que é exigido, geralmente é esse daqui, o B2, é o intermediário avançado. Em algumas áreas, sobretudo na área de engenharia, tecnologia, pode ser um pouco menos, o B1 pode ser suficiente. Em algumas áreas de humanas, às vezes pode ser um C1. Tem que ver o que a instituição exige. Prazos. As aulas lá começam em setembro para master, doutorado geralmente começa em outubro. Geralmente, vocês têm que estar se planejando pelo menos com 1 ano de antecedência, porque as inscrições abrem cerca de 10 meses antes de começarem as aulas. Então, tem que ficar bem de olho nos calendários. Se a inscrição para Master for via Campus France, vocês pagam uma única taxa de candidatura e vocês podem se candidatar para até 15 pós-graduações, com uma única taxa. Quem não quiser fazer uma formação plena, existe a possibilidade de fazer um intercâmbio. A Unesp, todo mundo é da Unesp aqui? A Unesp tem muitos acordos com a França. Existem acordos sanduíche e acordos de duplo diploma. Vocês podem ver com a Arex quais são os acordos que existem para o curso de vocês, no nível de vocês, ou para graduação, para doutorado, o que existe disponível. E nessas duas modalidades, a seleção é conjunta entre instituições e existem possibilidades de bolsa. Para quem é de engenharia, por exemplo, existe o Braftec. Para quem é área da agronomia, existe o Brafagre. E existem outras possibilidades de financiamento. Eu vou passar muito rápido, que está acabando aqui meu tempo, mas só que eu tinha falado para vocês que as instituições elas são públicas, elas são gratuitas, e elas só se paga uma taxa de matrícula no começo do ano letivo. Então, aqui são os valores. Em universidade, para licença, é menos de 200 euros por ano. Master, que eu imagino que é o que interessa mais vocês, é por volta de 250 euros por ano. Doutorado, menos de 400 euros. E numa escola de engenharia, um diploma de engenheiro é por volta de 600 euros por ano. Isso nas instituições públicas. E isso se você não tiver nenhuma bolsa adicional. Existem bolsas que podem cumprir. E quem vai com intercâmbio pela Unesp, geralmente é isento também da taxa de anuidade. As escolas particulares, claro, elas não têm esses subsídios.
Só falar para vocês muito rapidamente, todo estudante na França tem direito ao auxílio moradia, o governo então reembolsa uma parte do seu aluguel. Todo estudante na França tem direito a usar qualquer restaurante universitário de qualquer cidade, de qualquer campus, de qualquer instituição. Tem direito à redução no transporte público e existem ainda mais de 200 programas de bolsa que brasileiros podem se candidatar. No nosso site, esse catálogo roxo aqui, vocês colocam a nacionalidade, nível e área de estudos. Vocês podem ver quais os programas em potencial que vocês podem se candidatar. E é sempre legal falar também com a instituição de vocês. Aqui, se for intercâmbio, e a instituição que vai receber vocês lá, se for uma formação plena, quais as outras possibilidades, além das que estão no catálogo. Custo de vida. A gente calcula que um estudante na França precisa de algo como 650 euros por mês. Em Paris, é um pouco mais, uns 900 euros. Quem vai passar pelo menos um ano tem direito a trabalhar meio período com visto de estudante. Tem o nosso catálogo de cursos de curta duração também no site. Menos de 3 meses não precisa de visto. Esse daqui é o nosso espaço aqui em São Paulo. Vocês podem ir lá para ter uma orientação personalizada da 1 às 5 da tarde. Nosso site, nosso e-mail, e a gente está com um stand ali no canto, no prédio principal. É isso, vou dar lugar agora para o próximo país, que é a Suécia, eu acho. Muito obrigado.